Muy bien, entonces estamos grabando. Este es nuestro 11º encuentro del año, ¿no? Del taller de lenguas, literaturas y culturas de Brasil. Y tenemos la grata presencia del profesor Ricardo Iannacci, ¿no? Les presento muy brevemente, ¿no? El profesor Ricardo es magíster en el área de literatura brasileña por la Universidad de São Paulo, que también es mi alma mater también, así como la del profesor que también estudió en otras universidades en Brasil, conoce bastante, ha transitado mucho, ¿no? En varios centros universitarios del país, en el tema de literatura sobre todo, ¿no? Es doctor en el área de teoría literaria y literatura comparada por la misma Universidad de São Paulo. Estudió su pregrado en la Universidad Presbiteriana Mackenzie, que también es otra universidad bastante tradicional de la capital São Paulo, ¿no? También ha hecho un postdoctorado, ¿no? En estudios literarios por la Facultad de Letras de la Universidad Federal de Minas Gerais, la UFMG, que ellos comentaban, ¿no? Él comentaba con Marianita, ¿no? Actualmente es profesor de la planta de la Facultad de Tecnología del Estado de São Paulo, ¿no? Uh, la FATEC. Creo que Marianita conociste a Jorge, ¿no? De la FATEC. Jorge es colega de Ricardo. Ellos son colegas de la FATEC, ¿no? Dan clase ahí, son profesores de la planta, ¿no? De la FATEC. Y Mm. creo que nos conocimos el año de 2024. Jorge vino Ah, ya. a un evento Sí. del área de educación con el tocayo Jorge Baladares, ¿no? Que daba clases en el área de Ai, educación. creio que sim, Antônio. Vagamente estou aqui recordando. E tenho um professor, Pedro, também, que dá classes em La Mackenzie, pero em la área de administração também. Bueno, são universidades que sí temos mais cercanía. Qué lindo. Sí, 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 sí. Muchas conexiones ahí, ¿no? Sí, el profesor Ricardo también fue profesor colaborador entre 2011 y 2014 del programa de posgrado en estudios de literatura de la Universidad Federal de San Carlos, ¿no? La UFSCar. Vino una profesora de la UFSCar en este simposio acá, María Silvia Sintra, hace como 2, 3 semanas estuvo acá con nosotros. Y desde 2013, el profesor Ricardo actúa en el área de literatura infantil y juvenil del programa de posgrado en estudios comparados de literaturas en lengua portuguesa de la misma Universidad de São Paulo. Yo tengo mucho cariño por este programa de estudios comparados de literaturas en lengua portuguesa, ¿no? Ahí tuve clases con muchas profesoras así increíbles, ¿no? Y esto quería comentarles también como introducción, ¿no? Porque tenemos el marco teórico de la literatura comparada que nos amplía bastante el abanico, ¿no? De posibilidades de comparar literaturas, porque antes se hablaba mucho de quiénes influencian a quiénes en el tema de la historia de la literatura, ¿no? Y cuando viene la propuesta de literatura comparada, ya no apenas se comparan obras de un mismo contexto histórico, por ejemplo, ¿no? O de un mismo país, de un mismo Estado-nación, sino que también hay aproximaciones temáticas, o sea, hay un salto bien interesante ahí de ampliación con la literatura comparada y, en mi manera de ver, con la propuesta de estudios comparados de literaturas, tal cual está planteada en este programa, en donde el profesor Ricardo colabora activamente. También se amplía aún más porque se trabaja con más facilidad
desde esta lógica de estudios comparados, de manera transmediática también, o sea, en el diálogo de saberes entre manifestaciones artísticas distintas, entre saberes distintos. Entonces, hay muchas tesis interesantes en este programa que establecen diálogos entre, por ejemplo, literatura y cine, literatura y filosofía, literatura y pintura, ¿no? Literatura y artes plásticas. Comparaciones, ¿no? Diálogos, más bien, ¿no? Entre una novela y un ensayo filosófico que conversa mucho, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, de algunas clases con Fabiane Carelli, que es una profesora ahí también de este programa que me formó, en donde ella establecía muchos diálogos entre Guimarães Rosa y Darcy Ribeiro, por ejemplo. Entonces, Darcy Ribeiro, desde el pensamiento social, la antropología, ¿no? Tiene textos que en alguna medida conversan con las novelas de Guimarães Rosa, por ejemplo, con sus cuentos. Entonces, este tipo de aproximaciones, ¿no? Transmediáticas y también que trascienden los géneros literarios, ¿no? Se trabaja con más facilidad en este programa. Es un programa muy bien planteado, me parece, ¿no? Entonces, tengo mucho cariño por este grupo de profesores del cual hace parte el profesor Ricardo, ¿no? Que también es investigador del núcleo de estudios de los acervos de escritores mineiros. Esto es importante aquí, ¿no? De la misma Universidad Federal de Minas Gerais. Esto es importante aquí porque el autor, Murilo Rubião, que es el tema aquí de hoy, ¿no? Es un autor mineiro, justamente, es un autor de este estado de Minas Gerais, ¿no? Muchos ecuatorianos tienen mucha simpatía por Minas Gerais, por las ciudades que llamamos las ciudades coloniales de Minas Gerais, como Ouro Preto, por ejemplo, ¿no? Por las arquitecturas barrocas, ¿no? Que tienen similitudes con ciudades como Cuenca, como Quito mismo, ¿no? Son ciudades bastante, de arquitectura bastante colonial, bastante barroca, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y claro, como docente e investigador, el profesor Ricardo Iannassi trabaja en los campos de comunicación y expresión, literatura infantil y juvenil, literatura y otras artes, justamente, lo fantástico y la ficción distópica, ¿no? Iannassi ha trabajado con obras de Murilo Rubião en el enfoque propuesto en sus libros más recientes, ¿no? Así como en Murilo Rubião en cortometraje, una lectura de bloqueo, ¿no? Y este es una aproximación justamente del cuento con el cortometraje que les he enviado en el grupito, ¿no? Para que vean, para que lean con antelación, ¿no? Entonces, este es un artículo muy interesante, ¿no? Y un artículo del profesor invitado, ¿no? Y claro, él tiene obras muy interesantes que acercan entonces literatura y arquitectura, ¿no? Como está plasmado también en este artículo que establece el diálogo entre el cuento, el bloqueo y el cortometraje, el bloqueo. El profesor Ricardo también investiga la obra de Clarice Lispector, ¿no? Que es una autora muy querida aquí en Ecuador también, ¿no? ¿Cierto? Entonces, él ha investigado influencias que Clarice ha recibido de autoras como Catherine Mansfield, autores como Oscar Wilde, esta de Queiroz, que es un portugués, otro portugués también, Fernando Pessoa, y Dostoiévski también, ¿no? Entonces, entre otras obras, el profesor ha lanzado Retratos en Clarice Lispector, el año de 2009, en donde él explora esta esfera de Clarice Lispector como pintora también, ¿no? Entonces, hay este tránsito entre
su literatura y su pintura, ¿no? O sea, en la obra de Clarice Lispector. Muy interesante. Incluso tuvimos la oportunidad de armar una exposición sobre mujeres de Brasil aquí en la universidad y justamente hicimos el esfuerzo de exponer uno de los cuadros, una reproducción, ¿no? De uno de los cuadros de Clarice Lispector, bastante abstracto, ¿no? Porque de hecho es una fase eh, o sea, poco conocida de Clarice, ¿no? Entonces el libro del profesor Ricardo me parece súper oportuno, súper interesante, con análisis bien novedosas, ¿no? Entonces, perdón que me he alargado un poco, ¿no? Pero así como hemos conversado, ¿no? En este año hemos trabajado mucho con este juego entre ficción e historia, ¿no? Las capacidades de imaginar, ¿no? La esfera política del acto de imaginar también, de reimaginar pasados, futuros, ¿no? Entonces, en los primeros encuentros hemos trabajado con obras, con cuentos y con novelas cortas de Machado de Assis, y el autor que vamos a ver hoy, Murilo Rubião, también trae um aporte muito importante em Brasil, não? Porque dialoga com autores hispano-americanos, não? Ou seja, desde a obra de Murilo Rubião, se podem estabelecer diálogos muito diretos com autores latino-americanos, desde o chamado bom latino-americano. Claro, a algumas pessoas não les gusta esse término, apenas estou mencionando-lo porque é um término bastante popular, não? Del boom latinoamericano del siglo pasado, ¿no? Entonces, te agradezco mucho, profesor Ricardo. El profesor va a dar su intervención en lengua portuguesa y yo estaré pendiente por si necesiten alguna aclaración aquí en el chat. Yo les voy aclarando aquí por el chat, ¿no? Así que, bem-vindo, Ricardo, né? Muito obrigado pela sua generosidade, né? Fique à vontade, o espaço é todo seu. Tá bem, então. Primeiramente, boa noite, muito obrigado pelo convite. E é uma satisfação poder estar presente aqui nessa nossa reunião, embora geograficamente tão distantes, né? Também temos difuso horário aqui em São Paulo, né, aqui no Brasil, são quase 9 horas, eu acho que vocês estão próximos das 19 horas, 7 horas aí, né? Bem, o que na verdade, eu pensei, né? E outra coisa que eu queria colocar. Primeiramente, eu peço desculpas, né, em apresentar esta minha fala em português, né? Eu sei que nós estamos num território, né, de língua espanhola, né? Mas eu vou apresentar a minha fala em português e o Antônio, generosamente, né, pode me auxiliar se houver aí alguma dúvida, né, e eu não conseguir ser tão preciso aí na língua, tá bem? Eu pensei, Antônio, em começar essa conversa fazendo uma explanação sobre quem é Murilo Rubião, né? Quem foi Murilo Rubião. O Murilo Rubião, como você aqui anunciava, ele pertence a esse grupo de escritores do boom, né, hispano-americano, embora ele seja um brasileiro, nasceu em Minas Gerais, em Carmo de Minas, né, não nasceu em Belo Horizonte, em Carmo de Minas, e ele passa a publicar a sua primeira obra aos 31 anos de idade. Né? O primeiro livro dele sai com 31 anos de idade, isso foi em 1947. E que literatura era esta que o Murilo apresentava naquele momento e que causou, por parte da crítica, aqui no Brasil, muita surpresa? É uma literatura que
por exemplo, na Argentina é muito comum, né? Na Colômbia, que é a literatura do insólito ou do fantástico, né? Na verdade, os termos fantástico, realismo mágico, né? Que não é tão usado aqui, a gente prefere realismo maravilhoso. Então, o sinistro, quer dizer, são termos vizinhos muito próximos. Mas eu prefiro até, para evitar algum tipo de impropriedade em termos de uso do termo, dizer que o Murilo Rubião é o autor do insólito, tá? Do insólito. Porque há muitas narrativas de Murilo que se enquadrariam bem ao que chamamos de realismo maravilhoso e outras se enquadrariam bem ao que entendemos como mais próximo do fantástico, né? Pensando que, um parênteses aqui, o realismo maravilhoso está dentro de uma perspectiva de absurdo, né? Em que há um contrato com o leitor em que tudo vale e que tudo está dentro de uma dimensão do possível, né? Por isso, maravilhoso, que vem aí dos contos féricos, né? Das Mil e Uma Noites, enfim, quer dizer, o leitor ele embarca, né, nesta dimensão do possível e não faz nenhum questionamento em relação àquilo que seria da ordem, não é, do mistério ou mesmo da possibilidade, né, de ser ou não aquilo questionável, né, do ponto de vista dos nossos referenciais de leis, né, físicas da natureza. Não. O realismo maravilhoso é um vale-tudo nesse território. E o fantástico, não, né? O fantástico é aquela literatura em que a presença do surpreendente, né, do estranho, do incrível, quer dizer, aquilo que extrapolaria, como eu disse, os nossos referenciais de realidade ou de mundo concreto, está sempre esse referencial dúbio, né, duvidoso. Então, o Murilo Rubião tem narrativas, né, em que esse universo do absurdo transita nesses dois campos. Então, é melhor classificá-lo como um autor do insólito, né, do insólito. E quando o Murilo Rubião surge, isso, como eu disse, em 1947, críticos aqui no Brasil vão buscar, né, naquele momento, conceituar essa literatura a partir até de uma taxonomia, vamos dizer assim, de uma nomenclatura ainda muito incerta, porque nós não tínhamos esse estudo mais estabelecido, categórico, sobre o que era a literatura do fantástico, do realismo maravilhoso. E é muito curioso, né? Por exemplo, um crítico como Antônio Cândido, né, importantíssimo nas letras aqui no Brasil, vai escrever uma carta para o Murilo Rubião, isso em 1967, né, há quase 60 anos, em que ele vai dizer que a literatura do Murilo apresentava, eu vou até ler aqui o que ele disse, uma característica de ficção rara, densa, que faz sentir como se as leis do mundo estivessem normalmente refeitas. E ele vai dizer que se trata de uma naturalidade admirável, feita de supernaturalidade. Quer dizer, vejam que não há em nenhum momento o termo fantástico, insólito, né? Quer dizer, estava se buscando um termo, uma expressão mais ajustada àquela literatura que era a literatura do surpreendente, do estranho, do absurdo, etc. Ou seja, né, o que o Murilo instala? Ele instala a né, podemos chamar assim melhor, a supra-realidade. O que seria a supra-realidade? Aquilo que nas artes plásticas nós classificamos com mais facilidade como surrealismo. Né? Na literatura, o termo surrealismo não é comum, né? Embora muitas vezes
nós utilizamos o termo como um equivalente ou um sinônimo disso que é a supra-realidade, né? Agora, o que é importante pensar? Que essa atmosfera que o Murilo trazia, que é a atmosfera do estranho, né? Do inominável, né? Dos fenômenos que não seriam explicados, né? Racionalmente, isso também fez com que, naquele momento, alguns críticos literários aqui no Brasil buscassem aproximá-lo de Franz Kafka, né? Então, até hoje, a literatura do Murilo é uma literatura identificada, né, em alguns momentos, como de influência kafkiana. Mas o mais interessante, né, é que o Murilo, quando teve acesso a essa crítica, quer dizer, essa recepção da obra dele, inaugural, ele vai dizer que ele só foi ler Kafka depois de ter escrito os seus textos, né? Quer dizer, ele ficou, claro, né, surpreso com isto, ele leu o Processo, se não me falha a memória, em espanhol, tá? Agora, eu não saberia precisar muito bem se em francês ou em espanhol. Ele não leu em alemão, né? Provavelmente em espanhol. Porque o Mário de Andrade, que é um escritor muito importante, né, aqui no Brasil, que trocou várias correspondências com o Murilo, teria dito numa das correspondências que o Murilo trazia essa semelhança. E o Murilo vai dizer que, quando ele leu o Kafka, ele notou que o Kafka é um escritor da noite, do escuro, ao passo que ele dizia que a literatura dele, de Murilo, é uma literatura solar. Quer dizer, existe a presença desse fenômeno estranho, mas é uma literatura solar. E o que será que ele entendia como solar? De fato, nós não temos, na maioria dos textos do Murilo, algo sombrio. Não temos. Quer dizer, existe até mesmo, né, a crítica reconhece, um certo lirismo na prosa do Murilo Rubião. Eu digo prosa porque ele só escreveu contos, né? Na verdade, ele publicou apenas 33 contos, que se reúnem num único livro, num único volume, que hoje está, né, com o selo da Companhia das Letras. Não sei se eu coloquei do lado certo, está do lado certo aí? Tá. E antes, né, havia saído pela editora Ática, este aqui, em 1998. O Murilo falece em 1991. Né? Ele nasce em 1916 e falece em 1991. Como eu disse, toda a obra está reunida num volume, né? Num volume. Agora, é curioso, né, dizer o seguinte, que essa literatura, né, do Murilo, ela se caracteriza, né, sobretudo pela brevidade. Por quê? Porque ele optou pelo gênero conto, ele não escreveu romance, né? Ele optou pelo gênero conto. Os contos são breves, são concisos, mas o Murilo tinha uma obsessão muito grande, que era a da reescrita. Então, ele reescrevia muito. Tanto que há uma anedota que dizia que ele demorou 26 anos para escrever uma única história, né? Que é o conto O Convidado. Foi publicado em 1974 em livro, né? O Convidado. O Paulo Mendes Campos vai escrever uma crônica até que vai brincar com isto. Mas assim, como 26 anos, havia ali uma insatisfação muito grande, né, em deitar o ponto final, colocar o ponto final no texto. Quer dizer, o tempo inteiro ele burilava, né? Quer dizer, ele reescrevia buscando o termo mais preciso, a sintaxe, mais ajustada. Ou seja, são contos
perfeitos, né? Quer dizer, do ponto de vista da precisão, né, linguística, né? E o mais interessante de tudo isso é que a surpresa está no fato de um escritor como ele, que opta, né, pelo insólito, pela literatura do surpreendente, do estranho, conseguir trazer esse mundo mágico, né, esse mundo do estranhamento, por meio, né, de um relato extremamente preciso, né, preciso, que é o que não fez o Borges, né? Quer dizer, se nós pensarmos no Borges, né, o que nós vamos encontrar no Jorge Luiz Borges? Uma escritura, né, que é uma escritura que mimetiza, ela espelha demais pelo espalhamento, né, pela estrutura muito irregular, né, o próprio Kafka também, né, quer dizer, você não tem uma redação, né, tão apurada, né, tão nitidamente ajustada. Por quê? Porque aquela literatura do Borges, do Kafka, são literaturas que espelham muito bem aquele universo que é um universo irregular, né? Dos fatos, dos acontecimentos, né? Quer dizer, é o campo do surpreendente. E o Murilo não, né? Do ponto de vista da história, quer dizer, do enredo, né? Do conteúdo, nós temos esse universo que eu estou dizendo, que é o absurdo. E do ponto de vista da escrita, é de uma limpidez o texto invejável, né? Então, há um contraponto, né? Um contraste curioso nesse aspecto. Tanto que o Benedito Nunes, que foi aí um crítico importante aqui no Brasil, vai dizer algo interessantíssimo nesse aspecto. Eu vou até ler o que diz o Benedito Nunes. Ele diz o seguinte, que existe um contraste entre a particular coerência do discurso narrativo, minucioso, imperturbável, e a particular incoerência da matéria narrada, que é o conteúdo, né? Isto é, dos acontecimentos extraordinários que constituem a trama, né, esquemática de cada história do Murilo Rubião. Então, eu vou agora trazer para vocês algumas histórias como essa, só para vocês terem uma ideia, né? Uma delas, que é emblemática, né, na contística do Murilo, se intitula Bárbara. É um conto primoroso, né? Um conto primoroso. Bárbara é o nome da protagonista, é uma mulher, né, que desde jovem ela namorava, o rapaz que agora é o que conta a história, ele é o narrador, e desde cedo a Bárbara apresentava uma certa idiosincrasia, né? Não sei se esse termo aí, Antônio, né? A idiosincrasia. Sim, funciona. Sim. Ela apresentava um comportamento, né? Um comportamento atípico, né? Quer dizer, praticamente uma anomalia, né? O que a Bárbara fazia? Ela tinha desejos, desde menina, apresentava desejos fora do comum. Às vezes ela pedia para esse moço, que era o namorado dela, buscar uma fruta numa árvore gigantesca, algo muito impossível, para vê-lo cair. E depois ela limpava, né, o rosto dele, o sangue. Às vezes ela estava num estádio de futebol ali, ela queria a bola que estava ali entre os jogadores, e ele precisava trazer isso para ela, né? E claro que ele apanhava. Então, assim, os pedidos, eu vou dizer assim, mais estapafúrdios, mais estranhos, mais fora, né, da expectativa, eram os pedidos de Bárbara.
Bom, mas o que vai acontecer? Eles se casam, né? E ela continua pedindo coisas estranhíssimas para ele, né? Estranhíssimas para ele. E ele sempre, né, atendendo aos desejos dela. Mas só que agora tem um dado interessante. A cada pedido que ela faz, ela engorda. Ela vai se tornando uma mulher obesa e é uma gordura mórbida. Ela não caracteriza uma gordura como as silhuetas das personagens, né, da pintura do Botero, não. Né? Nada relacionado ao Fernando Botero em termos de sensualidade. Não, ela vai ganhando uma morbidez, né, muito grande, uma gordura mórbida. E aí ela engorda, né, sem limite. Mas o que ela vai pedindo para ele? Um baobá, né, do terreno vizinho. Ele não consegue adquirir aquilo porque está no quintal do vizinho. Ela pede um transatlântico, né? E ele se endivida, né, para poder comprar esse transatlântico. E ela engorda. Quer dizer, esse fenômeno, né, vamos pensar assim, do ponto de vista do insólito, do fantástico, não tem explicação. Não tem explicação, né? E nós, leitores, né, acompanhamos isso numa expectativa, né, numa hesitação, para usar o termo do Todorov, né, que o Todorov usava a respeito do fantástico, que a literatura fantástica é a da hesitação. O leitor ele está, né, com esse contrato da hesitação. Até que, ao final do texto, nós sabemos que a Bárbara pediu para ele não a lua, mas uma estrela. E ele foi buscar. Quer dizer, quando eu disse que o texto do Murilo traz uma poeticidade, né, um lirismo, é porque, de fato, o Murilo tem essa organização, eu diria assim, textual, que nos proporciona esse tipo de experiência, né, receptiva. Né? Ao mesmo tempo, ele é um autor que consegue conjugar muito bem esse insólito com um humor negro em muitos momentos. Né? Hoje aqui no Brasil, por conta do cuidado que a gente tem aí com a questão de gênero, racial, nós estamos substituindo a palavra humor negro por um humor ácido. Né? Humor ácido, o Murilo Rubião tem isto. E eu vou dar um outro exemplo de história, que é muito curioso. É o conto chamado Aglaia. É o nome de uma mulher, Aglaia. E o que acontece com a Aglaia? A Aglaia, tão logo ela se casa, ela não consegue engravidar. Ela não consegue engravidar. Né? Acontece que depois ela começa a ter filhos, né? Mas ela não tem gêmeos, trigêmeos. Ela tem uma legião de filhos. Às vezes 10 filhos, 15 filhos, né? Então, assim, o que eu já estou mostrando aqui para vocês que é uma dominante na literatura do Murilo Rubião? A questão do corpo e da multiplicação. Então, a literatura insólita do Murilo aposta no corpo, né, e na multiplicação. Às vezes, isso se dá às avessas. Por exemplo, ele tem um outro conto interessantíssimo, que se chama O Homem do Boné Cinzento, que é um senhor que vai, assim, inexplicavelmente, por isso que é o fantástico, né? Inexplicavelmente, emagrecendo, né? Os vizinhos, 2 jovens que moram que frente ao prédio, né, que ele se instalou, vão observando esse definhamento do Murilo Rubião, do Homem do Boné Cinzento, da personagem. Até que, né, uma hora, ele, na sacada ali do quarto, ele tem ali um espirro, né, e vem uma chama ali de fogo, e ele desaparece, e vira uma bolinha, se fosse uma bolinha de gude. Né?
que o vizinho ali de frente consegue pegar na mão, né? Então, assim, aí nós não temos o corpo como em Bárbara, né? Nós temos a subtração em vez da adição, não é verdade? Mas vejam que esses fenômenos foram, a bem da verdade, do interesse, né, dessa narrativa de Murilo Rubião. Então, eu dizia para vocês que esses textos, né, que são concisos, eles, de fato, né, eles têm esse apuro, né, na linguagem e, ao mesmo tempo, esses desdobramentos, né, de alguma forma, ou pela expansão, né, pela hipérbole, né, ou pela elipse, né, no caso aí do Homem do Boné Cinzento. Interessante que o conto que vocês certamente leram ou assistiram ao curta-metragem, cujo título é O Bloqueio, é algo interessante. Por quê? Nós temos um prédio, né, altíssimo. Então, e neste prédio, né, o que nós vamos encontrar? Uma máquina, né, uma máquina que ela é ouvida. Quer dizer, nós temos ali um morador chamado Gérion, né? Este Gérion, ele descobre, quando ele liga para reclamar do barulho, né, de madrugada, que ele é o único morador ali. Quer dizer, isso é uma coisa estranha, né, porque ele não imaginava ser o único morador ali. E essa máquina que não aparece fisicamente, ela se anuncia, né, pelos barulhos, parecem até máquinas no plural, não máquina, elas o perseguem, né, o tempo inteiro, né, porque é barulho de raspadeira, né, furadeira, barulho de aço, né, correntes, quer dizer, do elevador, quer dizer, é ensurdecedor. Às vezes isso cessa, para, depois recomeça, né? Até que ele descobre que os andares superiores estão sendo engolidos, demolidos por essa máquina. Aquilo, né, o surpreende, etc. E depois, até que temos o clímax da história, que é quando, certa vez, o barulho está incomodando tanto, ele desce as escadas ali, né, no corredor ali do prédio, e descobre que os andares inferiores, todos, foram derrubados. Ou seja, o andar, né, a plataforma em que está o apartamento dele, está flutuando. Quer dizer, como explicar isso pelas leis da física? Impossível, né? Mas a grande questão, né, que nós, leitores, temos aí é a seguinte, buscar, não vou dizer resposta para o texto, porque a literatura nunca vai trazer isto, né? Mas nós nos arriscamos com algumas interpretações. Entre elas, eu penso muito que essa máquina, né, metaforiza, né? Ela metaforiza a morte, né? Ela metaforiza a condição do homem, né, inserido numa sociedade, né, em que a máquina, né, seja ela qual for, né, a máquina dessa engrenagem, né, política, né, social, ela de fato não perdoa, né? Ela destrói, né? E pensar, claro, que a máquina é algo que aparece com veemência, com grande representatividade em Kafka, por exemplo, né? Se nós pensarmos na novela, na colônia penal, né? Quer dizer, nós temos ali a máquina, né, idolatrada, né, representando justamente aquilo que foi, né, a opressão, né, o crime, quer dizer, né, a destruição do homem, enfim, o que nós quisermos pensar em termos
porque representou o Holocausto e assim por diante. Então, a máquina, né, no seu mistério, na sua crueldade, também foi muito bem representada, né, na literatura, por exemplo, e até hoje, né, temos muitos autores, o próprio Saramago, enfim, né, temos muitos autores que resgatam a máquina nessa sua condição alegórica mais diversa possível, né? Eu queria também lembrar que o conto do Murilo Rubião, este em particular, o bloqueio, né, como o nome diz, né, a personagem está literalmente sem saída, né? Quer dizer, isso merece, na nossa leitura, sempre muita atenção, né? E isso é kafkiano, né? A literatura do Kafka é isso, né? A todo momento nós temos personagens como bode expiatório, muitas vezes, né? Personagens que estão vitimadas de algo de que elas nem sabem, né? Pensar no processo, por exemplo, né? Quer dizer, em que o herói, o anti-herói, é informado apenas, né, de que ele tem de comparecer ao tribunal, mas ele não sabe sequer por quê, né? E o tempo todo nós temos a novela nesta tentativa, né, de saber por que ele está sendo processado, né? Então, essas indefinições, essas perseguições, estas realidades, né, entre aspas, né, aqui, que são, no fundo, da ordem, né, do inexplicável, isso está em Kafka. E o Kafka tem, a propósito, uma novela maravilhosa intitulada A Construção. Em Portugal, ela foi traduzida como A Toca, né? E o título é bem pertinente, porque nós temos um provável texugo, né? Eu não sei exatamente, Antônio, o que seria, acho que a tradução aí do texugo, né, como o animal, que vive aí no caso, né? Nós não temos em nenhum momento a denominação dele como um texugo, do mesmo modo que em Kafka nós não temos em nenhum momento a definição do Gregor Samsa, em A Metamorfose, como a barata, né? Isso ficou, né? O besouro, a barata. Mas no caso deste aí, eu estou me arriscando, né, a dizer que seria um texugo, pela descrição. Sim, seria tarrogo, perdão. Tarrogo em espanhol. Ah, tá. E ele vive, esse bicho, em galerias subterrâneas, né? E ele está numa incessante defesa. Por quê? Ele tem o ouvido extremamente afiado. Então, ele ouve o tempo inteiro ruídos. Por isso que eu digo, esse conto do Murilo Rubião admitiria uma conversação, um diálogo, né, interessante com esse texto do Kafka, A Construção. Então, no texto do Kafka, esse texugo, ele está buscando maneiras para sobreviver, para escapar, né, de algum ataque. Que ataque é este? Pode ser ataque de um bicho mais forte, né? Pode ser ataque humano, né? Quer dizer, então ele não tem paz, ele não tem paz, né? O tempo inteiro, né, ele vive, né, arquitetando estratégias para poder driblar, este que ele ouve, né, e que imagina que irá destruí-lo, né? Então, a mesma coisa nós temos com o Gério no conto, né, o bloqueio. Quer dizer, ele tem, claro que não há mais o que fazer, né? Por isso ele se tranca no final da história, naquele apartamento, né? E por baixo
nós temos como se tivesse ali um corte-circuito, alguma coisa assim, uma iluminação que entra, né, colorida. Veja, aí vem o poético do Murilo. Essa cena é muito bonita. E é nessa hora aí que nós imaginamos que a máquina poderá, sim, devorá-lo, né? Então, essas questões, né, vinculadas a essas experiências, né, que são experiências limites, são experiências do absurdo, isso tudo é o que constitui, né, a obra do Murilo Rubião. Então, o Murilo, ele sempre dizia que o Kafka chegou depois para ele, né, mas assim, ele dizia que provavelmente se havia alguma relação entre ele e Kafka, estaria também no fato de o Kafka, como um judeu, ter lido muito a Bíblia. O Murilo não era judeu, né? Mas o Kafka, leitor da Bíblia, né? Do Antigo Testamento. E o Murilo tinha fixação também pela leitura da Bíblia. Tanto que todos os seus contos se iniciam com uma epígrafe bíblica. Não quer dizer que esta epígrafe, que funciona como um paratexto, né, ela vá responder, né, diretamente à história, né, ali relatada. Não quer dizer isto. Ela aparece como uma micronarrativa que admite algum tipo de conexão, né, interpretativa, sem dúvida, né? Então, o Murilo Rubião já foi lido, né, também, até por um pesquisador importante do Jorge Luiz Borges, que talvez o Antônio conheça, que é um professor de espanhol da USP, Jorge Schwartz. O Jorge foi um dos primeiros a se pronunciar, a escrever sobre o Murilo Rubião. Ele defende a dissertação dele de mestrado sob orientação do Antônio Cândido, nos anos 60. E ali, o que ele faz? Ele analisa as epígrafes do Murilo, né? E busca reconhecê-las a partir aí dessa exegese, né? Ou melhor, dessa diegese, né? Dessa diegese. Então, isso é Ricardo, muito interessante. Pois não, Antônio. perdão. Imagina. Solo comentarles que yo les compartí aquí otra vez en el grupo, el grupito de estas actividades, ¿no? El libro Las Vanguardias Latinoamericanas de Jorge Schwartz. Ya lo hemos utilizado. Este libro se utiliza, sí, con mucha frecuencia en los cursos de literatura aquí en la universidad, ¿no? Entonces es un autor súper importante, Jorge Schwartz. No he tenido la oportunidad de tener clases con él, pero sí es muy importante. También ha sido gestor cultural, ¿no? Del Museo Lazar Segal, ¿no? Lazar Segal. Ele ficou um período no Lazar Segal, né? Sim, trabalhando, verdade, como diretor do museu, né? E ele é uma referência, né, no Brasil, né, em Jorge Luiz Borges. Né? Então, assim, só recuperando, então o Murilo dizia que pode ser, sim, que essa aproximação que criaram entre ele e o Kafka, embora ele dissesse que o Kafka era mais soturno, né, e ele mais solar, se desse também pelas leituras que eles fizeram. Né? Então, o Murilo nunca escondeu que foi um grande leitor das Mil e Uma Noites, né? Das narrativas feéricas, né? Dos contos de fada, enfim, da mitologia grega, né? Da mitologia grega. Ele dizia que um grande leitor de Cervantes, né? De Cervantes e de Machado de Assis, né? Tanto que há parentesco, sim, no estilo, né, redacional do Machado, e também na ironia, né, com o Murilo Rubião, embora o Machado seja o autor do realismo, né, aqui no Brasil. Né? E o Murilo Rubião foi por esta vertente, que é esta vertente do surpreendente, do absurdo, né, do insólito.
Então, assim, eu poderia, viu, não sei quanto tempo eu já me pronunciei aqui, mas o que eu queria dizer para você, Antônio, né, e para vocês todos aí, que vocês ficassem também à vontade, né, para começar uma conversa aqui comigo, que quiserem sobre essa literatura do Murilo, e quem sabe até a gente vai puxando outros contos dele que vocês conhecem, né? E a gente vai criando aí um bate-papo. Muy interesante. Muchísimas gracias, Ricardo. Eh, y sí, y también no te preocupes, ya estamos acostumbrados a esta dinámica de que el Aham, invitado habla en el idioma que se sienta más cómodo, así tá que no bem. hay ningún problema, ¿no? Y es un gusto también poder escuchar en portugués también, ¿no? Tá bem. Ahí muchos se han acercado, ¿no? Del idioma a través de estas charlas, de estas conversaciones. Y yo quisiera comentar algo para empezar, ¿no? Y ahí abrir la palabra para las compañeras. Me llama mucho la atención que tú trabajas con Murilo Rubião, con Clarice Lispector también, y hace unos años habíamos trabajado con Clarice y yo compartí también con el grupo una de sus crónicas con respecto a Brasilia, o sea, volviendo al tema de literatura y Sim. arquitectura, ¿no? Aham. Entonces, esto me parece muy interesante, ¿no? Como en el cuento, el bloqueo, hay toda una atmósfera gris del edificio, ¿no? ¿Cierto? Gris con las cenizas que se van cayendo y todo este aspecto terrible, ¿no? De la incertidumbre, ¿no? Ante a qué pasa en el edificio, si estoy soñando, si estoy en la realidad, y es É un... como começa a metamorfose, né? Quer Sí, dizer, como sí, é que o Gregor também não sabe se está sonhando, né? Ou se aquilo sí, que ele está sentindo que são os choques, né? Quando ele se vira, né? As perninhas sí. estão ali em atrito, se aquilo faz parte do pesadelo. É o Ajá. onírico, né? A presença aí do onírico. Sí, 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 gracias. La comparación con Kafka también me parece siempre muy interesante. Solo para cerrar esta participación, me parece muy interesante la construcción de un espacio como si fuera un claustro o un refugio, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando, ¿no? En cómo tenemos espacio, como muchas ciudades nos ofrecen apenas un claustro, o sea, no son espacios para compartir, o sea, muchas ciudades se están configurando como espacios de refugio nomás, y no tenemos espacio para convivir, para compartir, ¿no? Entonces, esto me llamó un poco la atención, tanto en el cuento como también en el cortometraje, que creo que el cortometraje explora bastante este aspecto sinistro, ¿no? Del edificio. Y en oposición a eso, lo que me llama la atención es que en oposición a toda esta atmósfera gris, ceniza, ¿no? Hay el arco iris, ¿no? Aparecen los colores ahí, que sería algo, no sé, me llama la atención por este aspecto lírico de los colores cuando aparecen en el cuento y no aparece en el cortometraje, no es tan explorado este aspecto de la oposición entre los colores y la ceniza, el gris, ¿no? Esto quería comentar y también pasar la palabra a las compañeras. Muchísimas gracias por tu contextualización, ¿no? De la obra. Es un autor que necesita ser más conhecido, mais traduzido também, creio. Muitas graças. Olha, Mônica, eu acho que a Mônica também sim, quer perguntar, mas eu posso só responder a um ponto, eu posso claro, claro, esquecer depois, claro. né? É a seguinte: esse curta-metragem do Cláudio de Oliveira, acho que todos assistiram, provavelmente, né? Ele é um curta-metragem muito curioso. Eu conheci o diretor, né? Tenho até contato com ele, há tempo não falo com ele. Ele inclusive, foi premiado com esse curta-metragem. Ele obteve prêmios.
Foi um trabalho, na verdade, de conclusão de curso na área de audiovisual, na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. E o curta, ele tem uma peculiaridade, que é a seguinte: o Murilo Rubião, não sei se vocês, claro que vocês observaram, né? O rosto do Gério, né? Do ator, não é? Do ator aí que interpreta o Gério, o rosto real não aparece, né? Por quê? Sobre esse rosto, isso tanto que é um curta de animação, né? É uma animação. Esse rosto, ele está o tempo inteiro encoberto, né, por fotografias animadas do Murilo Rubião. Então, o que fez o rapaz, o diretor, né? Ele selecionou várias fotos, né, do acervo dos escritores mineiros, lá, do acervo do Murilo Rubião, e fez esse trabalho de montagem, né, uma colagem. Por que eu quero valorizar isso? Porque, no fundo, se no conto o bloqueio, a questão da morte, é algo muito, né, presente, o Murilo Rubião, como autor, morto, né, porque foi resgatado do espólio dele, né, essas fotos, né, foram resgatadas do espólio. Os manuscritos também que vão aparecer, a máquina de datilografar, quer dizer, muitos objetos do escritor aparecem ali no curta-metragem. Então, é interessante como esse arquivo, né, esse arquivo do escritor vem à baila, né, vem à tona, também admitindo uma leitura que é a questão da morte, né, da morte ali. E o edifício em que foi filmado este curta-metragem, ele está situado em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. É um edifício, assim, muito conhecido, próximo à Praça 7 de Setembro, a Mariana deve conhecer, né? Ele se chama Edifício Acaiaca. Acaiaca. Né? E, então, assim, os efeitos, né, também foram interessantes. Não sei se vocês se recordam, num dado momento, aparece de frente ao edifício ali uma igreja, né? Então, assim, isso também dialoga com as epígrafes do Murilo, né? Enfim, o Murilo, ele era agnóstico, né? Mas ele sempre dizia que quando estivesse próximo à morte, ele queria ser um católico, né? E tem um dado de curiosidade, nós falamos agora do Jorge Schwartz, né? O Murilo Rubião assistiu à defesa de mestrado do Jorge Schwartz. Ele foi à defesa. E o Jorge me contou que, na defesa, o Murilo o presenteou com 1/3, né? Até porque ele estava trabalhando com as epígrafes, quer dizer, o homem, né, delicado e irônico também, né, o Murilo Rubião. Então, assim, o curta-metragem, ele é uma recuperação, né, de componentes, de elementos ali que são recorrentes, né, na obra do Murilo Rubião, né? A altura daquele edifício também. Né? E lembrando que o Murilo Rubião tem um conto intitulado O Edifício, que é uma situação muito curiosa, né? Um prédio que não termina nunca. Ele vai subindo, 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 né? Passa de 800 andares, né? É claro que ali o Murilo Rubião está admitindo um diálogo com a Torre de Babel, né? Com a Torre de Babel, né? Com a Biblioteca de Babel, quem sabe, do Jorge Luiz Borges, né? Então, só para pensar que a ideia da multiplicação, né? Da multiplicação, do que excede, está muito presente, né, na temática do Murilo.
Só que, em contrapartida, né, a gente tem a concisão, né, da linguagem, né? Então, a enunciação, do ponto de vista da, da linguagem, a enunciação como estrutura verbal, ela é bem medida, né? Ela é equilibrada demais, ela é muito, vamos dizer assim, controlada, né, pelo escritor. Agora, o desvario, a insensatez, que é da ordem do fantástico, do insólito, é o que está aí como conteúdo, né, como enunciado, né, na literatura. Eu acho que a Mônica quer perguntar. Acho que tem alguém acho que está com o microfone, eu não sei, por isso que eu estou ouvindo um chiado, mas não sei se isso vai atrapalhar na gravação. Talvez seja a Maria José, não sei. Sim, No, vamos observar. tal vez soy yo. Ah, é? Tal vez es mi micrófono que Tá quedó bom, prendido. agora regularizou, né? Ok. Sim. Fique à vontade, Mônica. Bueno, en primer lugar quería agradecer, realmente muy interesante todo el relato. Debo decir que me apasionó tanto el documental cuanto el cuento. Pero curiosamente yo no lo refería como esta alegoría de la muerte, sino la alegoría y la destrucción del pasado. Y cómo la sociedad, sobre todo la sociedad digital de ahora, tiene esta erosión de todo lo sólido del pasado, y es como empezar a vivir en este mundo ficticio solamente de lo digital, en el que se pierde toda la base que sería la representación de la estructura del edificio. Por eso la destrucción viene de lo que está debajo, y ese intento que él tiene de aferrarse a lo que queda. Y cuando hace, por ejemplo, este retroceso de tratar de volver a lo que siente que todavía es sólido, entonces no lo veo como la muerte, sino como ese aferrarse a lo que existe, sabiendo que todo lo pasado se ha destruido, que todo lo que era ya no existe, que ese es un Toda a vacío sua que no puede história, né? volver, Toda a sua história, né? que no puede Ali também volver. existe o casamento, né? Lembrem que ele está fugindo da esposa, quer dizer, né? Exacto, que no puede volver, que todo eso ya no existe. Entonces, sí, lo vi como, sí, si uno lo sitúa en la parte histórica, puede decirlo que es un visionario de lo que, si es que estamos analizando en la realidad actual. El documental, por ejemplo, no me pareció como de ciencia ficción, sino de ese hiperrealismo que nos trae el mundo digital de ahora. Gostei do termo hiperrealismo, também nós usamos às vezes aqui, né? Como suprarrealidade. Mas muito boa a sua colocação, Mônica. No curta-metragem, existe o início, né? Que é um labirinto, lembram? É um rato, né? Isso também pode ser uma alusão a Kafka, o diretor do filme, né? O Cláudio Oliveira que inseriu, porque o Murilo Rubião não pôs isso, né? Ele está ali, um rato num labirinto, né? Quer dizer, não ter saída, né? A ideia de você não ter saída. O Kafka tem a famoso conto, né? Da Josefina, a cantora, né? E a comunidade de camundongos. Então, assim, não adianta, né? A gente tenta esquecer o Kafka, mas o Kafka tá aí, né? No Murilo Rubião o tempo todo. E tem, acho que é uma cena muito interessante, que o filme potencializou. E na obra literária, né, no conto, isso talvez não ganhou o mesmo impacto, que é o momento em que ele põe o pé, né, no último degrau. Né? Quer dizer, então é o momento de voltar e ir para frente. Né? E o barulho. O próprio diretor do filme fez questão de dizer que a grande personagem do curta-metragem, né,
do filme é o barulho, é o som. Por isso, o tempo inteiro, né, ele reproduz isso, né, buscando no conto, claro, os referenciais, mas o tempo inteiro, né, é buzina, é ronronar do gato, né, quer dizer, não para, né, não para. Então, há uma sinfonia, né, ali perturbadora, né, e muito misturada, né, muito misturada. Às vezes cessa, né? Então, até que ponto tudo isto, né, poderia ser alucinação, né? Poderia ser. Aí eu vou me lembrar de um conto, né, que é um dos meus preferidos, do Júlio Cortázar, A Casa Tomada, né? Vocês se lembram da Casa Tomada? Quer dizer, a Casa Tomada, né, o próprio Cortázar nunca afirmou, né, o que era aquilo. Até nos cursos que ele ministrava, eu tenho aqui na minha biblioteca um dos livros que foi traduzido até para o português, dos cursos, das aulas do Cortázar, e tem uma parte do livro que são os momentos em que acabava a aula e havia um tempo a mais para os alunos fazerem perguntas, né, para o Cortázar. E num dado momento, um dos alunos pergunta, mas me diga, né, o que é aquilo? Né? O que existe ali algo a mais, né? Porque a gente também analisa como uma possibilidade de relação incestuosa, né, entre o protagonista e a irmã, né? Porque tem ali alguns indícios, né, que admitiriam uma leitura como essa, dessa envergadura. Ele não fala nada, né? Ele diz, são coisas que eu imaginei, né? Enfim, mas ele não diz. Mas é muito interessante, porque esses ruídos, né, ali no conto do Cortázar, né, também pode ser, né, alucinação, né? Alucinação de dois irmãos que ganharam idade, né? Enfim, né? Não conseguiram ter, talvez, o êxito, né, nas suas vidas, e agora ouvem coisas, né, que poderiam não ser concretas, reais, né? Então, o que é, na verdade, esse barulho, né? O que é esse zumbido, né? Esse ruído? A gente não sabe, né? Mas, a bem da verdade, são esses ruídos que dão aí para os textos a beleza, né? O Roland Barthes, que é um grande semiólogo, né? O Antônio, né, que é da área de letras, né? Claro, né, teve a oportunidade de ser apresentado ao Roland Barthes na literatura. O Roland Barthes tem um ensaio que se chama O Rumor da Língua, o rumor. E neste ensaio, ele vai se referir ao texto literário, mas ele não está falando de narrativas que trazem assuntos ligados a ruído, a barulho, não é isso. Ele vai fazer uma relação, uma analogia incrível. Ele diz que o texto literário ele tem algo que é um som de fundo, né? É o ruído de fundo, que dá a ele, vamos dizer assim, uma dicção, né? Um diferencial. E ele diz alguma coisa assim, é como se nós estivéssemos diante de uma máquina. Imagine um motor de uma geladeira ou de um carro, em que você sabe que existe um ruído, mas esse ruído ele é dele, ele é permanente, né? É desta máquina. Agora, esse ruído parece que em algum momento pode aumentar e explodir. Então, assim, é importante perceber como o texto ele traz, né? Nele subjaz um tom, né? Subjaz uma marca, né? Sonora, né? Alguma coisa que é própria do literário. E nesse caso, em particular, potencializado do Murilo e do Cortázar, né? Que são esses barulhos, né? Que as personagens ouvem,
jamais saberemos se de fato isso não é alucinação. Super. Gracias, querido. María José y después Marisol. Marisol sí es semióloga. Ella sí trabaja, maneja bastante semiótica. Então Primero, ela conhece bem o Roland Barthes. sí, sí. Solo quería decir que me encantó este relato que hiciste de los cuentos, pero que justamente quería preguntarte si no tenía alguna influencia o alguna relación con Julio Cortázar, porque esto de lo inaudito, esto de lo sorprendente, que está mucho en Bestiario o en Bestiário. Historia de Cronopios y Famas, o sea, se me vino completamente Cortázar. Sim, Sí. sim, Cortázar, é. O Cortázar esteve aqui no Brasil, né? Por certo, o Murilo leu Cortázar, né? Vocês sabem que o Murilo Rubião, eu já vou voltar aí com o Cortázar também. O Murilo Rubião, ele atuou, além de escritor, né? Porque ele nunca fez da literatura uma profissão, né? Murilo Rubião, tanto que ele escrevia pacientemente, reescrevia, quer dizer, a intenção dele não era, né, viver disto. O que fazia, né? Qual era o trabalho do Murilo Rubião? O Murilo Rubião exerceu funções no jornalismo, né? Ele era formado em direito, mas ele não atuou nesse segmento. Ele fundou um suplemento literário de Minas Gerais, quer dizer, ele trabalhou na Rádio Inconfidência, em Minas, ele fez ele atuou como curador, né, em exposições de arte, você falou de Ouro Preto, né? Mas o mais interessante, ele foi adido cultural no governo de Juscelino Kubitschek em Minas. E depois ele ficou 7 anos, alguma coisa assim, em Madrid, morando em Madrid, né? Também no governo de JK. Mas por que eu estou falando isto, viu, Maria José? Para dizer que a cultura, né, a cultura hispano, né, americana, né, enfim, com certeza ela foi bem absorvida, né, pelo Murilo Rubião. A literatura, o Cortázar aqui para nós é uma referência, né, uma referência. Bestiário, né, nem se fala, né? Então, assim, essa relação com o animal, né? Eu me lembro Cartas a uma Senhorita, né, do Cortázar, não sei, dos camundongozinhos, né, que vão engolindo e virando, né, se desdobrando, pensa, por exemplo, essa ideia do desdobramento, né? Então, assim, com certeza, né, o Murilo Rubião, de alguma maneira, teve aí com o Cortázar uma boa relação, né, como leitor, né, como leitor. Gracias, querido. Si María José quiere agregar algo más, o pasamos a Marisol. Ya. Gracias. Entonces, sí, querida Gracias, Marisol. saludos con todas, con todos. Decirles que me ha parecido cuando comentaba esta reflexión, Roberto, ¿verdad? Sobre la multiplicación, ¿no? Yo también pensé en Roland Barthes, pero más bien desde mitológicas, ¿no? Es decir, que esta idea del cuerpo que se multiplica es un cuerpo que simbólicamente está pariendo símbolos, sentidos, ¿no? Entonces, es toda esta idea de desdoblamiento, transformaciones que van generando, es una estructura mitológica, ¿no? Es una estructura sistémica que genera el
el principio de un mito, ¿no? De una explicación, un argumento mítico. Verdade. Y yo estoy pensando... sí, adelante. Acho que o microfone cortou. ¿Se cortó? Não, cortou, agora voltou. Ok. Entonces, a ver si me escuchan ahorita. Entonces, pensaba, ¿no? En toda este trabajo con lo liminal, ¿no? Que de pronto pensé, haciendo una lectura desde lo decolonial o descolonial, si estas salidas a la fantasía, a toda esta estructura que hiperboliza, ¿no? Estas narrativas, puede ser también otra manera de sobrevivencia, ¿no es cierto? O sea, porque, digamos, desde una mirada occidental más binaria, individualista, pues rompe con todos estos patrones, con estas estructuras, al entrar en el mundo de una propuesta más narrativa, micronarrativa, que puede ser seducida por el mito o por todos estos espacios liminares donde entra y sale, ¿no? Una semiosfera justamente de bullicio, de otro tipo de registros, ¿no? Que permiten una salida. O sea, a lo que voy es eso, ¿no? Que hay una propuesta de salida diferente a lo que sería, pues, desde una narrativa más por aí. Tem razão, viu, Marisol? Você sabe que, infelizmente, às vezes as pessoas ignoram o aspecto engajado, né, de um texto, quando ele não traz, fala um texto literário, quando ele não traz tão explicitamente, né, a denúncia, né, assim. Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente pensar na literatura da geração de 1930, né, Graciliano Ramos, né, enfim, Raquel de Queiroz, né, José Américo, quer dizer, você tem, evidentemente, uma literatura engajada, né, de denúncia, para usar a expressão aí, que você colocou, ao passo que em Guimarães Rosa, com o mágico, né, aquele tipo de insólito do Guimarães Rosa, a denúncia aparece tanto quanto, né, tanto quanto. Em Murilo Rubião, a denúncia também pode aparecer, né, e nós podemos ler, né, tanto quanto. Tanto é que ele tem um conto, que é o título dele, Botão de Rosa, né, Botão de Rosa, que é de um homem que é perseguido, né, e porque ele vai engravidando, a cidade inteira se apresenta, as mulheres se apresentam grávidas, de repente, né. Então, assim, há leituras ali, né, da perseguição, né, que aproximou essa perseguição ao que foi o período da ditadura militar aqui no Brasil. Então, quando você diz que é pelo insólito, é pelo mágico, pelo surpreendente que o escritor também se manifesta em termos como um protesto, não tenho a menor dúvida. Você tem toda a razão, né? A questão da máquina, né? Quer dizer, o próprio Kafka apresentou a máquina para nós, né? De uma maneira muito legítima, né? Do que é mesmo a crueldade, né? A destruição do outro, do homem. Então, essa máquina também pode ser pensada por esse caminho, por esse viés, né? Você falava, eu acho que foi a Marisol, do Cortázar, e eu me lembrei também, agora, né, nesse meio tempo, de contos do Murilo Rubião, em que o bestiário, né, é recorrente. Por exemplo, um deles, um dos contos mais bonitos, né, do Murilo Rubião,
é um conto em que nós temos, assim, uma pluralidade de animais, né? De animais. E então estes animais eles vão se transformando, né, em outros animais, né, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. O mesmo o ex-mágico, né, que é o da Taberna Minhota, em que você tem ali, na verdade, é o primeiro livro dele. Então, esse ex-mágico, a mesma coisa, né? Ele não tem controle, a personagem, mas das suas mágicas. E por isso, cada movimento que ele faz, de repente, salta ali, né, vem da manga, né, do paletó, um bicho, né? Então, todo o movimento dele agora é um movimento incontrolável. E chega um dado momento que ele quer cortar a própria mão, acreditando que com isso, né, desaparecerão as mágicas, etc. Então, há muita voz crítica, né, social em tudo isso, não há dúvida, né? Não há dúvida. Enfim, né? É um autor extraordinário. Sim, sim, seguro. Que quería hacer un comentario con respecto a esto, muy, muy breve, Ricardo y compañeras. Es que de hecho me llama la atención también que es una voz narrativa en el bloqueo muy indagadora, que siempre está poniendo preguntas, incluso nos pone preguntas así muy, muy marcadamente de esta propuesta de realismo maravilloso que es sobre la ficción y la historia, por ejemplo, sobre qué sería la máquina, y tal vez en Brasil, por algunas épocas, hemos hecho esta oposición entre una literatura más enganchada, de denuncia explícita, y otra más formalista, más formal, ¿no? Y hoy día, afortunadamente, nos hemos reconciliado mejor, creo, dentro de esta oposición, ¿no? Creo que también una oposición muy marcada por la dictadura militar en Brasil, ¿no? En los 60, 70, 80, ¿no? Pero muy, muy interesante. Gracias por los comentarios. O conto a que eu me referia, dos animais, é Teleco Coelhinho, né? Quer dizer, o Teleco vai virando, vai se transformando, né? Quer dizer, então você tem aí um bestiário extraordinário, né? Com certeza, sim. Ivana? Ricardo, muito obrigada pela sua aula. Eu que agradeço. Eu sempre fico pensando, poxa, quando eu escuto alguém falar do Murilo Rubião, fico pensando, nossa, a gente às vezes esquece um pouco, né, de estar nessa leitura dele, trabalhar o texto em sala de aula, é tão interessante. Mas aí você falou, quando você comentou que o Antônio Cândido tinha dito numa carta, né, que é uma característica da obra de Murilo Rubião como esse supra-realidade, que para você se parecia um certo surrealismo. Aí eu fiquei pensando aqui, você acha que tem alguma proximidade esse surrealismo, essa supra-realidade, com a obra de Murilo Mendes? Olha, Murilo Mendes produziu mais poesia, né? Essa parte dessas, você acha que tem mais pontos de contato ou eu discordo? Assim, são outras visões? Eu, na verdade, me recordo do Murilo Mendes muito pela poesia religiosa, né? Tanto dele quanto Jorge de Lima, né? Eu confesso que é o que me vem agora do Murilo Mendes, né? Nunca fiz nenhuma relação, não. Precisaria ler mais sobre o Murilo, né? Ler mais o Murilo Mendes para me sentir aí confortável em relação a isso. Mas eu acho que essas experiências mais místicas do Murilo Mendes, talvez é o que levou você a pensar, né, em alguns pontos de contato entre eles. Eu fiquei pensando sobre isso. Assim, e o Murilo Mendes trabalhou muito a plasticidade, né? Então... O Murilo Rubião, dentro desse universo dele, que eu estou colocando do insólito,
a plasticidade é grande. Mas foi uma coisa que eu pensei que vou tentar estudar um pouco sobre isso. Obrigada. Imagino. Obrigado, Ivana. Não sei se mais pessoas querem comentar. Marisol mesma, Maricela, Diego, Fernando. Marisol nos pergunta... sí, Marisol, la duda es sobre el nombre del cuento o sobre la explicación, ¿no?, del bestiario, ¿no?, en los cuentos. Seria Teleco Coelhinho e El Mágico. Teleco Coelhinho, que eu acho que é muito emblemático, né? E o conto que é o ex-mágico da Taberna Minhota, que está no livro, né, inaugural de 1947, que tem por título apenas o ex-mágico. Mas, como eu disse, né, essa obra ela está num volume só. E eu posso mandar para você, Antônio, se você quiser, a obra em PDF completa dele, né? Em português, claro. Né? Mas, como eu disse, o Murilo tem um vernáculo, né? Tão preciso, né? Tão preciso que eu acho que em língua estrangeira aí, vocês de espanhol conseguem ler no original com muita tranquilidade. Né? Sim, é verdade, é verdade. É muito mais difícil para nós aqui, em português, lemos o Cortázar, não é o caso, mas o Borges. O Borges, né? Com Por certeza. quê? Porque é uma escrita mais encrespada, né? Sim, sim. Bueno, eu compartilhei uma obra completa em PDF no grupo de WhatsApp, mas acho que a Marisol não está no grupo. Eu vou compartilhar com ela também. Mas obrigado, Ricardo. Enfim, eu compartilhei um que eu encontrei assim na internet, né? Buscando, enfim. Não sei se é o mesmo. Mais comentários, perguntas? Ivana, Marisol, Mariana, Fernando. Marisol. Sí, yo nada más comentarles, sobre todo con este encuentro que tuvimos acá en Ecuador, cuando María Silvia encuentra esta procesión, ¿no?, en el centro histórico, ¿no? Ahí el personaje significativo, la Mama Negra, ¿no?, como se llama, es la mujer que pare muchos hijos, ¿no? Es pintada de negro, pero lleva muchos guaguas, como decimos acá, en la espalda, pero bastantes, ¿no? No es uno o dos, es bastantes le cuelgan, ya. Entonces yo lo que estaba pensando es que también eso, pues, es parte de la cultura popular, ¿no? Entonces, pensando, por ejemplo, en Bakhtin, ¿no? Esta idea de polifonía, de cantidad, ¿no?, exacerbada, sí. Puede también estar, no sé, una pregunta, si podría también ser otra alusión, ¿no?, no sentido de la obra. Eu acho que se a gente pensar aí na teoria, não é, do discurso do Bakhtin, da polifonia, né, do dialogismo, enfim, com certeza essas vozes sociais, né, que não é só a voz do narrador, né, quer dizer, todas essas vozes, elas estão se orquestrando, né, no fundo é isso, né, há uma orquestração, né, nesse aspecto. E então essa sinfonia, ela admitiria com certeza aproximações diversas. Aqui para nós, né, o Gabriel Garcia Marques, aqui no Brasil, né, também tem uma narrativa que permite muitas aproximações aí com o Murilo, até porque esse lirismo, né, esse encantamento, né, dos contos do Garcia Marques, também a gente encontra respingos disso, né, em Murilo Rubião, com certeza. Sim. Obrigado,
Ricardo. Fernando Prieto también quiere hablar. Había alzado la mano, no sé si por engaño o si... A ver. Está con el micrófono, pero no te escuchamos, Fernando. No sé si... No, no te escuchamos por ahora. Por ahora no. ¿Ahí se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Genial. Bienvenido. Gracias, Antonio, y gracias además, Ricardo, por la plática. Yo quería traer a colación algo muy breve en relación a algo que Antonio justamente mencionaba al comienzo de esta plática en relación a este sujeto alienado, ¿no? Que además se encuentra prácticamente en una suerte de claustro y está además alienado de todo el mundo. Y pensaba en una película que además me parece que tiene una relación muy interesante con este cuento, una película hindú de finales de los 90 que se llama Cajún, que es una película que trata de una adolescente, de una joven, que, bueno, se queda un fin de semana en la casa de sus padres y observa en las noticias que un asesino serial está, bueno, se ha escapado de la cárcel, ¿no? Y este asesino serial se escapa de la cárcel. Y el único contacto que ella tiene con el mundo, en primer lugar, es con esa televisión que le cuenta esa noticia y luego con las llamadas telefónicas que tiene con su madre y con un ruido, que es el ruido de la lluvia de fuera, ¿no? Y obviamente esta casa que funciona como una suerte de claustro, de laberinto. Lo interesante de esta película es que en algún momento, bueno, llega alguien que le pide ingresar a la casa. Todos pensamos en principio, claro, que es el asesino serial. Y el giro, lo que me parece sumamente interesante, es que a partir de las llamadas telefónicas, a partir del incremento del ruido y a partir de este sujeto que está fuera de la casa y que intenta ingresar, nos vamos dando cuenta de un deterioro mental también por parte de la protagonista de esta película, ¿no? Hasta que finalmente pues, se nos revela que primero el teléfono siempre estuvo desconectado y que en realidad la asesina serial es ella, que está escondida en esa casa y está matándoles a una serie de personajes, ¿no? Pero sí, me llama mucho la atención, por ejemplo, pensar en este espacio, en el espacio de la casa, en esta suerte de claustro, y además en este contacto con el mundo, esta suerte de línea última que tiene el personaje, el protagonista con el mundo, que a su vez revela no tanto ese contacto, sino una suerte de alienación, ¿no? Y obviamente también el espacio de la casa y el espacio del claustro como un lugar en el cual en realidad se ratifica esa alienación y al mismo tiempo también ese deterioro, ¿no? Como espacio último, como una suerte igual de sitio de fronteras, donde el deterioro, la degradación se intensifica mucho más y obviamente de qué manera se nos revela eso con ese contacto, ¿no? Que serían las llamadas telefónicas, tanto en el caso de esta película como en el caso del cuento, que me parece sumamente interessante também. Interessante essa questão da alienação, né? E lembro também que quando você fala da relação aí da comunicação, né? Ele está sem se comunicar, mas o telefone, né? Pela telefonema com a esposa, etc. Marca também eu me lembrei muito da passagem do curta-metragem, em que ele vai ter de viver de enlatados, né? Lembra? Quer dizer, esse mundo de fora, né? Que é o mundo mesmo do consumo, né? Vamos dizer assim, né? Do enlatado, né? Quer dizer, por meio essa sobrevivência que é capitalismo, né? Como é que ela migra, né, para aquele espaço que é o espaço do bloqueio, quer dizer, né, que é o espaço sem a ponte, quer dizer, né, sem a possibilidade de translado, quer dizer, enclausurado. É interessante, sim. Eu não conhecia essa referência aí que você passou. Muito obrigado. Vou te enviar também, Ricardo. Tá bem. Ele nos enviou aqui o link no Legal, grupo. Fernando. Tá? Gracias, Fernando, querido. Não sei se Maricela, ¿quién es más? Mariana, Sí. Diego. ¿Sí? Sí, bueno,
muito obrigada pela sua exposição. Eu gostei muito porque entendi mais elementos. Eu acho que eu gostei de ter visto o vídeo, a proposta cinematográfica, assim, depois de ter lido o texto, porque é uma interpretação do texto, e quando eu li o texto, eu experimentei muitas coisas. Recentemente, nós recebemos um apartamento num prédio novo, e então me fez lembrar o momento que fomos para habitar o apartamento, e só tinha 2 pessoas morando no prédio. Então, era uma experiência muito esquisita, porque não sabíamos exatamente, quando a gente saía pelos corredores ou descia para os porões, se nós íamos encontrar alguém ou não. Então, essa forma em que está contada a história, eu pensei, bom, a nossa defesa como leitores é tentar estabelecer uma lógica, mas não conseguimos, porque ele vai dando dados em que, por exemplo, não pode ser um sonho, porque ele diz o momento que ele está sonhando com aquele pesadelo da serra que vai abrindo o peito, e que ele acorda muito espantado, não? Então, essa possibilidade cai fora. Mas depois, quando ele começa a andar pelos corredores e ele tenta descer as escadas e não consegue, e ele quase que cai, porque não tem mais onde pisar, e ele vai para trás. E depois ele volta para o apartamento e se tranca, e aquela luz que vai adquirindo umas cores maravilhosas. Não sei, eu acho que a experiência, se a gente não tenta encontrar a lógica, é uma experiência muito rica, porque a forma em que ele vai narrando essa sensação de frustração, de humilhação, de abandono, também poderia pensar que é o interior dele, não? Que é a própria reflexão que ele faz. Mas, bom, são muitos elementos, mas eu achei a obra muito, muito interessante, porque provoca muitas sensações, emoções, Sim. e, bom, também aquela sensação de não poder explicar o que está acontecendo. Então, Que é próprio do Fantástico, né? O Fantástico, sim. O Júlio Cortázar vai dizer que o Fantástico tem isso, é como se alguém tocasse o seu ombro, né? E você não soubesse quem. Então, é uma das observações que ele faz em relação ao Fantástico. Sim. Há sempre um incerto e um susto, né? De alguma maneira. Não quer dizer que seja o medo, não é o medo, né? Não. Se a gente vai cair na literatura do horror, né? Não é isso. Não é o Edgar Allan Poe, mas nós sentimos, de alguma forma, um mal-estar, né? Que é o que você própria colocou em relação a esse silêncio e a esses corredores indefinidos, né? Sombrios até. Uhum. Sim, é interessante o trabalho. E acho que as 2 propostas são diferentes, não? É uma leitura do texto. É interessante visualizar, mas eu acho que a imaginação é mais forte. Ah, sim, sempre. Obrigada, sim. E ele valorizou o diretor do filme, como eu disse, né? O espólio, né, do Murilo Rubião. Quer dizer, quando ele foi mostrando os datiloscritos, né, do Murilo, quer dizer, quando eu falo que o Murilo era o escritor da reescrita, né, que nunca estava satisfeito com a sua própria escritura, quer dizer, o Murilo ele tinha um hábito de digitar, de bater a máquina, né, porque na época não era digitar, teclar, a mesma história várias vezes, quer dizer, a ideia
de uma cópia, né, que é uma cópia indigesta até, né? Então, a gente percebe ali que houve uma preocupação até em documentar isso, né? Quando ele vai mostrando esses papéis, que são os datiloscritos, né? Os objetos pessoais, quer dizer, onde está o escritor, né? Onde está o escritor ali, né? Não é só o conto, né? Como é que se dá o processo de composição? Muito interessante. Sim. Sí, es muy interesante. Incluso Rubén Fonseca tiene un ensayo sobre cine y literatura también. Tem un libro que es solo una recopilación de sus ensayos. Está traducido al español también. Interessante. Muy interesante, sí, sobre cómo esto, ¿no? Que la literatura tiene esta capacidad de abrirse a más lecturas, porque nosotros estamos imaginando, como bien mencionaron ustedes, ¿no? Estamos en el control de la imaginación, ¿no? De la creación de las escenas, mientras que el cine también tiene esta apertura, pero un poco más dirigida, ¿no? Un poquito más dirigida a ya nuestras lentes visuales, ¿no? Muy interesante. También puedo rescatar este ensayo de Rubén Fonseca, que también me acuerdo de escucharlo diciendo que también se impactó mucho sobre este cuento, se impactó mucho con este cuento mencionado por Ricardo de Kafka, de la colonia, ¿no? La colonia penitenciaria, ¿no? Impactó mucho a Rubén Fonseca también, este cuento, muy inspirador para muchos autores, ¿no? Bueno, muy interesante. Podemos ir já caminhando a considerações finais. Se alguém mais tem inquietudes, comentários. Antônio, só queria fazer um rápido sim. comentário, né? Essa reflexão nossa aqui sobre o conto é um dos capítulos desse meu livro, que se chama Murilo Rubião e as Arquiteturas do Fantástico. Então, eu trabalhei com 5 contos. Um deles é o bloqueio, né? E eu tentei algumas aproximações. Isso aqui é o Hitchcock, né? Com o corpo que cai, né? Eu levantei também uma cena, né, do filme O Homem-Mosca, do Harold Bloom, que é clássica, né? Então, assim, o Antônio estava falando sobre a questão da literatura comparada, né? E a literatura comparada é um campo, para nós, estudiosos, maravilhoso. Por quê? É claro que a gente tem de não perder o pé, né? Nas aproximações que fazemos do ponto de vista metodológico, né? Para não realizarmos também interpretações estapafúrdias, né? Às vezes, o Humberto Eco vai chamar isso de superinterpretação, quando às vezes a gente vê coisas onde não existem, né? Então, assim, é claro que todos nós que analisamos literatura temos de ter isso muito claro, né? Um cuidado com isso. Mas as aproximações, né? As correlações, os diálogos enriquecem muito, né? A leitura, porque permitem, né, essas relações com outros campos do saber, né? O cinema, né? A arquitetura, né? Então, eu falava daquele conto, O Edifício, né? Quer dizer, eu fui buscar algumas reproduções de pintura de Babel, né? Para poder ler aí o Murilo Rubião, o próprio pintor, né, de que eu gosto muito, que é o Edvard Hopper, né, o norte-americano, que também trabalhou muito, pintou muito edifícios, né? Então, ele aparece aqui sempre em diálogo com um outro texto do Murilo Rubião. Então, isso, a meu ver, é sempre encantador no estudo da literatura, né? As aproximações. Mas era isso, dizer que eu fiquei muito, muito feliz, viu, Antônio, em você ter me dado a oportunidade de dividir com os colegas aqui a experiência da leitura, né?
e poder, né, trazer o Murilo Rubião para outros continentes, né, para outros territórios. Muito obrigado. Sim, nós que agradecemos, Ricardo, porque, assim, nós não havíamos lido ainda Murilo Rubião nesse grupo, e trazer uma pessoa, assim, com legitimidade, autoridade para falar sobre a obra é sempre muito importante, né? Uma honra para nós. Acho que a Mariana queria fazer um comentário. Fique à vontade, querida. Ai, Tinha obrigada, levantado a mão. Antônio. Sim. Obrigada, Ricardo. Não é um comentário assim, meio emocionado. Acho que eu trabalho tanto com a cabeça, com o mental, com fórmulas, mesmo porque eu trabalho muito com comportamento humano, mas são leituras acadêmicas muito, muito mais racionais. E eu queria dizer, Ricardo, que eu adorei a forma como você conduziu a Muito sua obrigado, Mariana. conferência e todos os participantes, as perguntas provocadoras, foi Sem realmente me dúvida. tirando do meu eixo muito racional, e eu entrei nesse mundo de uma outra forma. É uma primeira experiência realmente que eu tive assim, muito natural, né? É como se eu me sentisse humana de novo. Eu quero agradecer. Eu sou humana, mas às vezes a gente Sim, esquece, né? E obrigada, Antônio, adorei, realmente. Muito obrigada, Ricardo, Antônio, e eu que todo mundo que agradeço. está aqui, que fizeram assim essa mágica. E fiquei muito interessada no seu livro, viu? Você Muito obrigado. mistura pintura com Uhum. cine, tira a gente um pouco do eixo. Muito obrigada. É só para falar isso. Muito obrigado. Obrigado a você também, Mariana. Muito importante, né? Que é uma pessoa também sempre muito aberta ao diálogo de saberes, né? Temos conversado muito aqui na universidade, uma grande parceira. Muito obrigado a você também. ¿Alguien más tiene comentarios, consideraciones finales para ya irmos cerrando? No sé si Marisol. ¿No estamos bien? ¿Sí? Sí, no, agradecerle tan interesante charla realmente, sobre todo este diálogo, ¿no? Con otros autores a partir de este autor, Murilo, me pareció muy, muy rico, muy enriquecedor, de todas las conexiones que realizó, realmente felicitaciones, gracias. Obrigado, Marisol. Sim, eu acredito. Antônio, você, por favor, depois põe aí o meu e-mail, né, meu Aham. telefone, quem quiser me adicionar no WhatsApp, né, para a gente trocar. E quem vier aqui para São Paulo, por favor, me avise para a gente tomar um café. Vai ser um prazer. Olha que a gente está gravando isso, hein, Ricardo? Em agosto eu tô por aí. Separa aí um Combinado, dia. combinado. Sim, sim. Não, muito obrigado, Ricardo. Uma coisa que eu queria falar, para deixar registrado, é que é necessário traduzir a obra completa do Murilo Rubião para o espanhol. Se eu não estou equivocado, isso ainda não foi feito de uma maneira assim sistemática, não sei. Você tem alguma notícia, Ricardo, de algum esforço? Não estou acompanhando, não sei dizer. Os contos, claro, como você mostrou nessa coletânea, né, eles devem estar muito esparsos, né, uma pena. Mas, assim, a obra em si, eu não tenho notícias, mas se eu tiver, eu te falo aí. Eu mando para você uma mensagem depois. Eu vou perguntar, a gente tem um clã dos murilianos, né? Eu vou perguntar aí para os colegas que pesquisam também, talvez eles saibam de algo, né, mais preciso. Sim, porque se não houver, nós poderíamos pensar em algo mais sistemático, vinculado a Sem algum dúvida, projeto, né? claro. De pesquisa com editoras, aqui também no Equador ou em outros países, né? Enfim, eu acho que é necessário, porque Sem um dúvida. autor que precisa, né, ser mais visibilizado, assim, né? Ainda mais pensando nessa integração regional nossa mesmo, né? Enfim. Claro. Então, agradecer a todos. Bom, se alguém tiver algum comentário ainda, é a última chance, né?
mas muito obrigado de coração, Ricardo, com muita Eu que generosidade. agradeço, Karim. Muita atenção da parte do Ricardo, fomos conversando aí com muita calma, né, com muito carinho aí para preparar essa intervenção de hoje, e nós seguimos então, né, em contato. Vou compartilhar os seus materiais, o contato com o grupo, tá? Obrigado, obrigado. E um grande abraço, então, desejar um bom resto de semana, bom fim de semana a todos, né? Se cuidem, e já compartilho em breve também a gravação com todos vocês, tá bom? Que bacana. Muito Maravilha. obrigado. Abraço a todos, viu? Um abraço também. Foi um prazer. Linda noite. Muito Obrigada. obrigado. Gracias. Gracias, Buenas gracias. Obrigado. Tchau, tchau. Adiós. Tchau. Valeu, Obrigado. gente. Bom descanso. Valeu, Antônio. Muito obrigado, viu?